Quantos aqui gostam de matemática? Uma pessoa? De todos? Alguns, tá bom. Alguns gostam. Eu gosto. Não sou muito bom em matemática, mas eu gosto de matemática. Eu tenho uma camisa que fala assim: tem 3 tipos de pessoas nesse mundo. Aqueles que gostam de matemática e aqueles que não gostam. Os matemáticos entenderam, eu acho. Né? Alguns que não entenderam. Não sei se você se identifica com isso. Que você se identifica com essa ideia de matemática não é uma coisa muito bom. Mas uma ideia fundamental que todos nós aprendemos é desigualdade. O que é desigualdade? Simples. 2 maior que 1. Simples, tá? Sei que vocês ficam chatíssimos comigo agora, chateados demais comigo. Vocês vieram ouvir sobre a palavra de Deus e o Jeremy está mostrando para vocês que 2 é maior que 1. Outro, 4 laranjas é maior que 2 laranjas, né? 2 laranjas. E, por final, para vocês ficarem bem irados comigo, 7 é maior que 1. Uma coisa simples que a gente sabe, que a gente aprende na nossa vida, no dia a dia. Em matemática, desigualdade é uma expressão que estabelece uma relação de ordem entre 2 elementos. O que quero deixar com vocês hoje na reflexão é que graça é maior que qualquer coisa que você colocar nesse grão. A graça é maior do que qualquer coisa que você preencher nesse branco de papel. O apóstolo Paulo até fala isso em Romanos 5, de uma forma bem simples para a gente entender também. Ele faz essa comparação de maior. O que é maior? Pecado ou graça? Adão ou Jesus? Fala que existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Em outras palavras, por causa de um pecado, muitos morreriam. Por causa de um pecado, trouxe morte para muitos. Mas, essa palavra mas, não sei com vocês, mas a palavra mas talvez é a melhor palavra que tem na língua portuguesa, but em inglês. Sabe por quê? Porque quando a gente fala mas, a gente está falando sobre uma outra coisa, falando sobre uma outra situação, outra possibilidade. Vocês todos foram reprovados na prova, mas eu vou te dar mais uma chance. Não é? Essa palavra não é boa? Eu não sei com vocês, mas eu gosto demais dessa palavra. Mas a graça de Deus é muito maior. Tá bom? A gente vai orar. Acabou a mensagem hoje. Vocês podem ir para casa. Porque, gente, para mim, isso é uma mensagem incrível. Todos nós merecíamos a morte, mas a graça de Deus é muito maior. A graça de Deus é só maior? Não, é muito maior. Essa é a palavra que a gente precisa gravar também. É muito maior a graça de Deus. É maior do que a mentirinha? Maior. É maior daquele jeitinho que a gente gosta de fazer? É maior. É maior do que sonegar impostos? A graça de Deus é maior. É maior do que aquele pensamento que você tem sobre aquela mulher? É maior.
A graça de Deus é muito maior que qualquer uma dessas coisas. Tudo que você puder imaginar, tudo que você puder colocar naquele branco, a graça de Deus é muito, muito maior. Mas ele não termina aí. Ele fala que ele dá a salvação gratuitamente a muitos. Isso quer dizer que não precisamos merecer essa graça. Não precisamos fazer um certo número de coisas para merecer essa graça de Deus. Essa graça não é baseada no que você faz. Essa graça não é uma lista de tarefas que você tem que cumprir, que você merece ela. É de graça. E o melhor é que é para muitos. Não é para só um grupo de pessoas seletos. É para todos nós, essa graça. Por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, a mesma fórmula nos traz a graça. Por meio de um só homem, muitos receberão essa graça. Paulo termina essa ideia no versículo 20. Ele fala: mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Em matemática tem outro símbolo para mostrar essa desigualdade, que é duas seguidas de maior. Quando você vê dois desses símbolos seguidos, isso quer dizer que é muito maior. Não é só maior, é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. E é isso que Paulo está falando. A graça de Deus aumentou muito mais ainda, onde o pecado aumentou. Não sei com vocês, mas isso me consola demais. Por quê? Porque eu sou pecador ainda. Vocês são pecadores ainda. E aonde nosso pecado aumenta, a graça de Deus aumenta muito, muito mais. Muito maior do que qualquer coisa que você enfrenta. Muito maior do que qualquer situação que você tiver na sua cabeça. A graça de Deus é muito maior. Então, quero que vocês pensem rapidamente sobre esse branco aqui. O que você colocaria nesse branco? Que situação você está passando na sua vida? Que problema que você está encontrando na sua vida que você tem que colocar nesse branco? Um pecado específico, talvez? Algo que você luta diariamente? Talvez falhas que você está cometendo na sua vida? Talvez as coisas que você carrega com você mesmo? Segredos, talvez, que você carrega que ninguém mais sabe? Eu não sei o que você preencheria esse branco, mas você pode ter certeza, gente, o que você colocar nesse branco, a graça de Deus é maior. O que eu sei é que essa fórmula aqui é que funciona. É que a gente pode provar e ver que realmente a graça de Deus é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Maior do que nossos segredos, maior do que nosso pecado, maior do que nossas falhas. E quando trazemos esses segredos, que ninguém mais sabe, diante de Deus, sabe como Ele nos recebe? Com a graça dEle. Com a graça que é muito maior. Agora, esse é um assunto, a graça, que posso falar, eu e o Fernando, a gente gosta muito de falar sobre isso. Nós adoramos explicar isso para vocês. Mas é uma das coisas que é difícil de explicar se você
nunca experimentou a graça de Deus? Seria como eu tentar explicar química para vocês. Eu seria um péssimo exemplo. Eu nunca estudei química na minha vida. E eu chegar aqui na frente e tentar explicar para você alguma coisa que eu nunca experimentei na minha vida seria absurdo. E é a mesma coisa com a graça de Deus. Até você realmente experimentar a graça de Deus, é difícil a gente explicar para você. Não tem um vídeo no YouTube que explica, não tem uma palestra, não tem palavras, livros que explicam, até você experimentar na pele o que é a graça de Deus. É por isso que nós falamos da graça de Deus aqui na comunidade. Porque é como se nós todos tivéssemos uma doença terminal e encontrássemos essa cura, e todos nós fôssemos curados dessa doença terminal. A gente queria explicar e falar para todos o que aconteceu. Ou se a gente tivesse uma dívida impagável e por algum motivo a nossa dívida foi apagada. A gente gostaria de falar porque a gente experimentou o que é ter a graça de Deus nas nossas vidas. Mas hoje eu quero talvez falar com vocês um pouco sobre o outro lado da moeda de graça. Vamos falar sobre a graça mais complicada. Porque quando você está no lado de receber a graça de Deus, coisas são maravilhosas. É um mar de rosas na sua vida. Você receber a graça de Deus. Não é? Gostamos de falar dessa graça. Mas quando a conversa é você dar a graça para outras pessoas, aí é difícil, né? É mais complicado. A graça é um tópico lindo, mas não quando se trata de um pai que abusava você verbalmente na sua infância. Ou quando você tem um cônjuge que te traiu. Ou o chefe que te demitiu. Ou o colega de trabalho que te trapaceou. Ou o parente talvez que te abusou. Daí é difícil falar da graça de Deus. É difícil você dar essa graça. Provérbios 14:10 fala: cada coração conhece a sua própria amargura. Todos nós já fomos feridos uma vez na nossa vida. E muitas vezes nós seguramos essas feridas. E a amargura começa a brotar dentro de nós. Talvez foi muitos anos atrás. Ou talvez foi semanas atrás. Mas todos nós fomos machucados, feridos, uma vez na nossa vida. Talvez você foi traído. Talvez você foi ignorado, abusado, rejeitado, envergonhado. E é nesse momento que a graça fica mais complicada. É nesse momento que a graça não é tão fácil da gente dar para as outras pessoas. Nós vamos olhar uma parábola de Jesus em Mateus 18 hoje. É uma parábola chamada o servo impiedoso. E nós vamos aprender que graça só é graça se recebe e dá. Graça que vem de Deus. Essa graça só é realmente graça se você recebe, mas também você dá essa mesma graça a outras pessoas. Se você só recebe a graça de Deus e não dá essa mesma graça, então você não compreendeu completamente o que é a graça. Se você recebe a graça
e não dá essa mesma graça para outras pessoas. Então você ainda não compreendeu o que é a graça de Deus. A medida em que estamos dispostos a dar a graça revela a medida em que recebemos a graça. A prova final para ver quanto você entende sobre o Evangelho na sua vida é a medida em que você dá graça e perdão aos que merecem menos de você. Quando você passa essa prova, você realmente entende o que é a graça de Deus. É nesse momento que você entende a graça de Deus na sua vida, quando você consegue dar graça e perdão para as pessoas que nem merecem mais ser falados com eles. Esse texto começa com Pedro trazendo uma pergunta para Jesus. As perguntas que Pedro fazia sempre eram perguntas que tinham algo por trás. Ele sempre tinha alguma coisa na sua mente quando ele perguntava alguma coisa para Jesus. É uma pergunta específica que ele traz, mas com certeza ele tinha uma história que estava acontecendo na sua vida. Alguma coisa por trás que Paulo queria saber de Jesus. Mateus 18, 21, se você quer acompanhar a gente. No telefone, no celular, na Bíblia. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes? De novo, de volta para a matemática. Vocês não vão sair da matemática hoje, tá? Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Pedro joga aquele número lá, né? 7. 7 vezes é mais do que precisamos, Jesus. Sabe que os rabinos naquela época ensinavam que você tinha que perdoar alguém, sabe quantas vezes? 3 vezes. Na 4ª vez você não tinha que mais perdoar aquela pessoa. Então Pedro está chegando para Jesus achando, sou gracioso demais. 7 vezes, Jesus, é suficiente? É mais do que 3, né? 7 é bom? É muito perdão, não é, Jesus? Ele esperava talvez um parabéns, Jesus. Isso aí, de Pedro. Eu acho que Pedro tinha alguém na sua mente. Acho que Pedro tinha alguém que ele tinha perdoado, sabe quantas vezes? 7 vezes. E ele está perguntando para Jesus: eu não fiz o suficiente já, Jesus? Eu já perdoei esse cara 7 vezes. Alguém tinha machucado ele e ele queria uma resposta sobre qual seria o limite dele de perdão, de graça. Pedro está pronto para não perdoar mais esse cara. Para você que está aqui hoje, talvez não é a quantidade de vezes que você tem perdoado alguém. Talvez é o grau de perdão que você tem dado. 7 vezes talvez maior do que qualquer coisa que alguém já podia ter feito para você. Quem será que machucou Pedro assim? Alguém que ele conheceu talvez? Porque a maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes quem nos machuca mais são as pessoas que são mais próximas. A nós que amamos mais, talvez. As pessoas que amamos são as pessoas a quem entregamos nosso coração. E quando damos nosso coração, nós damos poder para Ele sobre nós. E esse poder pode causar muitos danos. Talvez alguns de vocês aprenderam a não dar mais o seu coração para ninguém, porque você foi machucado demais na sua vida. Aprenderam a vida toda a guardar o seu coração, de não abrir para ninguém, porque você foi machucado e ferido demais na sua vida.
até tem muralhas nos cercando para nos proteger das pessoas ao nosso redor. Não sei quem foi o Pedro que fez isso. Eu não sei quem vem na sua mente quando você pensa sobre isso. Mas para todos nós, temos alguém, uma história em mente quando a gente pensa sobre perdão. Quando pensamos sobre alguém que nós perdoamos, muitas vezes, ou talvez uma coisa imensa na nossa vida. E talvez a gente até levaria essa mesma pergunta para Jesus. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar fulano? Quando eu posso dizer chega, não aguento mais? Pedro dá essa fórmula para Jesus. A ferida é maior que a graça. O meu machucado, a minha ferida dentro de mim é maior que a graça de Deus. Por isso que ele está perguntando: até quando posso dizer que a minha ferida não tem como ser perdoada? Quando que a dor, a ferida da minha vida é maior que a sua graça? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está falando aqui? A graça nunca é menor que a sua ferida. A graça é sempre maior que qualquer ferida que você passar na sua vida. Mas Jesus, você não sabe a minha situação. Você não sabe o meu caso. Você não sabe a minha história. Você não sabe da traição que eu senti. Você não sabe da dor do meu coração. Jesus responde: minha graça é sempre maior. Talvez nós até aceitamos as palavras de Jesus que ele fala. Em teoria aceitamos essa ideia. Mas emocionalmente não é tão fácil. Emocionalmente é mais difícil a gente colocar isso em prática. Parece que a graça esgota às vezes na nossa vida, não parece? Parece que a graça é menor às vezes do que as feridas na nossa vida. Então Jesus complementa essa ideia com uma parábola, para tentar compreender um pouco mais sobre essa verdade. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Tem um rei, tipo presidente de uma empresa, ele olha para os livros de contabilidade e vê quais são as pessoas que estão devendo para ele. E vê que é a hora de receber o que é devido para ele. O versículo 24 continua: quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Está sendo muito gentil esse enorme quantidade de prata. Em outras traduções, fala 10.000 talentos que era devido. O que é um talento? O talento são 20 anos de um salário de um diarista. 10.000 talentos. Matemática de hoje. Sei que vocês vão ficar chateados demais comigo hoje, tá? 10.000 talentos. Um talento igual 20 anos de salário de um diarista. Salário mínimo, vamos levar para a nossa realidade, R$780 por mês. 20 anos de salário mínimo dá R$187.200. Um talento. Tá bom? 10.000 talentos vezes 187.200 é igual a 1.872 bilhões de reais. Um servo devia ao mestre.
1.872 bilhões. Um enorme, acho que enorme é pouco para isso, não é? Enorme quantidade de dinheiro que era devido. Uma quantia absurda. Quando Jesus falou isso com o povo lá, eu acho que alguns dos que estavam lá começaram a rir. Você está doido, Jesus? 2 bilhões de reais esse cara devia? Tem alguém aqui no Brasil que deve tanto assim? Mas é esse quadro que Jesus pinta aqui, que descreve para o povo uma dívida impagável. Versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Era comum naquela época, se você não tinha dinheiro, você vendia o que você tinha, até sua esposa, filhos, tudo, para tentar pagar a dívida. A gente, ainda assim, é uma dívida enorme. Mesmo que a esposa dele valesse 1 bilhão de reais, ainda faltava muito. Espero que vocês percebem logo nessa história que isso descreve nossa condição com Deus. Essa história aqui descreve a nossa condição. Todos nós somos pecadores. E esses pecados são uma dívida enorme que nunca podemos pagar. Agora, nós podemos viver na negação dessa dívida, achar que não tem. Então, temos várias maneiras de fazer de conta que os números estão errados. Nós nos comparamos às dívidas das outras pessoas. A dívida daquela pessoa está muito maior que a minha. Tentamos fazer obras para diminuir essa dívida, fazer coisas boas, mas nunca vai pagar a nossa dívida. Não tem boas obras suficientes para pagar isso, gente. Mateus 18 começa com esse lembrete. Todos nós devemos uma dívida enorme. Todos nós. Talvez eu, Fernando, mais do que vocês. Todos nós devemos uma dívida enorme. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. E se você está culpado de quebrar um dos mandamentos, uma das leis, você está culpado de quebrar todas. Uma dívida enorme, impagável. Quando eu jogava basquete, tinha um cara na mesa que ele anotava tudo o que acontecia. As jogadas que eram feitas, quem passou para quem fez assistência, quem fez tabela, tudo isso era anotado minuciosamente. Estou tentando, a palavra está aqui, mas não sai às vezes, tá? Minuciosamente, faltas que eram cometidas, tudo era escrito. Eles guardavam esses livros até papel se desfazer ou qualquer coisa dessa. Mas existia-se esse registro de tudo que eu fazia quando jogava basquete. E sabe que Deus está mantendo uma lista das coisas que nós fazemos. Deus sabe de todas as coisas que nós fazemos. Todas as coisas que nós achamos que estamos saindo lisinho da situação, Deus sabe disso. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o que passa aqui em cima da mente do Gélio. Às vezes não é muito, mas às vezes tem outras coisas que passam.
professora não sabe sobre aquela prova que talvez você colou, mas Deus sabe. O seu marido não sabe daqueles olhares que você dá para aquele cara fortão na academia, mas Deus sabe. Talvez você deletou o histórico do seu computador, achando que ninguém sabe, mas Deus sabe. Ninguém sabe do seu vício, talvez de tomar uns a mais, mas Deus sabe. Talvez você fechando as portas e janelas da sua casa, você acha que ninguém escuta a gritaria que acontece na sua casa, mas Deus sabe. Ele até sabe agora, talvez, do orgulho que você sente no seu coração, que eu não mencionei, talvez, o pecado que você esconde. Nada escapa aos olhos de Deus. Ele vê tudo. E isso gera uma dívida, sabe o quê? Enorme, de 2 bilhões de reais. E nós não conseguimos pagar isso. Nunca vamos conseguir pagar isso. Mateus 18, 26 continua. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Gente, ele nunca vai pagar isso. É ridículo ele até falar isso, que ele vai pagar essa dívida. Não tem como acertar as contas. Jesus usa esse valor absurdo para a gente entender e enfatizar a impossibilidade de nós pagarmos a nossa dívida. Versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Quase 2 bilhões de reais o cara perdoou, cancelou a dívida e o deixou ir. Um ato incrível de graça. Ele não adiou o pagamento, não falou quando você conseguir pagar, você paga. Ele cancelou a dívida. Tem 2 verbos aqui, cancelou a dívida e deixou ir, que são iguais. E nós vamos ver um pouco mais disso mais para frente. No versículo 28, mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, sabe o que é quanto? 2.600 reais. 2.600 reais. O cara agarrou o conservo e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Esse cara tinha acabado de ser perdoado 2 bilhões de reais. Recusa perdoar 2.600 reais. E começa até a sufocar o cara. Versículo 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Já viu essa frase antes? Essa mesma frase ele tinha acabado de falar para o cara que devia 2 milhões de reais. E o servo falou a mesma coisa para ele: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Agora, se você nunca ouviu essa história, o que você acha que vai acontecer? É claro, ele vai perdoar. Foi perdoado 2 milhões de reais, o cara não vai perdoar 2.600 reais. É óbvio isso, já. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes
e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. O interessante é que Jesus fala quem que dedurou ele, quem que falou sobre o que ele tinha feito. Os outros servos, os caras que viviam com esse cara, que sabiam que ele tinha sido perdoado 2 bilhões de reais. E eles viram o que ele fez com esse outro cara. Eles viviam debaixo do mesmo mestre, recebiam a mesma graça e perdão do mestre, viviam como filhos, não como servos. E eles veem um que está dentro deles fazendo isso com outra pessoa. Eles ficaram o quê? Muito tristes. Em outra tradução fala, ficaram indignados. Por que estavam indignados? Porque eles sabiam o quanto que ele tinha sido perdoado, quanta graça ele tinha recebido, mas não queria demonstrar essa mesma graça. Quando um deles recebe tanta graça, mas recusa mostrar graça, é um grande problema. Ficam indignados, muito tristes com a situação. Quando vemos alguém na nossa comunidade que recebe graça, mas recusa demonstrar isso, nos deixa muito tristes. Até ficamos indignados. Não é estranho que uma conversa sobre graça também existe um lado de indignação? Mas é assim que funciona. Não podemos só receber a graça de Deus e não dar a graça. Não funciona dessa forma. Quando vemos pessoas que estão agindo sem graça, isso é um problema. Quando vemos alguém que recebeu graça começar a agir de uma forma julgadora com outros, é muito triste. Então, dentro dessa parábola sobre graça, nós vemos indignação santa que surge. Como comunidade, nós não vamos ficar de boa com pessoas que não demonstram graça. Vai nos deixar muito tristes, vai nos deixar indignados. Com pessoas talvez que julgam outras pessoas dentro da comunidade. Com pessoas que fofocam sobre outras pessoas dentro da comunidade. Que condenam outras pessoas dentro da comunidade. Que postam talvez hoje em dia nas redes sociais sobre os outros. Que olham com um olhar diferente com as pessoas que estão entrando nas nossas portas. Porque, sabe por quê? Porque nós fomos assim um dia. Nós éramos e temos ainda uma dívida enorme com Deus. Então o Senhor, voltando para a história, então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-se aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Quanto tempo será que vai demorar para esse cara pagar a dívida na prisão? Eles recebem muito bem na prisão? Braço. Recebem muito dinheiro, eu sei que é alguma situação simples. Normalmente as pessoas ganham muito bem na prisão. Demoraria muito mais do que se ele estivesse livre para pagar isso. Então, na verdade, ele nunca vai conseguir pagar essa dívida. Vai passar o resto da vida na prisão, vivendo com a culpa do que ele fez. Sabe o que chama isso? Inferno. Isso é inferno. Você viver com a culpa do que você fez com outra pessoa pelo resto da sua vida. E é o que acontece aqui, nessa parábola aqui.
Normalmente, quando Jesus nos dá uma parábola, é difícil entender o que ele está falando. Você precisa dos pastores, alguém que conhece um pouco mais, para explicar a parábola para vocês. Deixava aberto às vezes, para você entender, tirar as conclusões. Mas essa parábola, gente, não é uma dessas. Ele continua no versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Agora, sei que alguns de vocês agora tamparam os ouvidos, não queriam ouvir essa parte. Estão falando, Diego, você está me falando que se eu não perdoar fulano, que me machucou, que me feriu, que me abusou, que me traiu, que me trapaceou, que me abandonou, se não perdoar eles, Deus não vai me perdoar? O Gênero não está falando isso. Jesus falou isso na parábola. Nós só estamos lendo junto isso. E aqui está a lição. Jesus, que está pronto para pagar a sua dívida, está dizendo que eu vou pagar tudo. Não tem mais dívida que você tem comigo. Mas não quero que você só receba a graça de mim. Quero que você estende para outras pessoas também. Não é legal você vir semana após semana só recebendo essa graça de Deus, ficando confortável com essa graça que a gente recebe de Deus, mas não colocar em prática o dar a graça a outras pessoas. Guardar rancor sobre as outras pessoas, segurar uma mágoa contra outra pessoa. Assim sua ferida se torna em ódio. Rapidinho. Quando você deixa essa ferida começar a crescer dentro de você. Eu sei que não é justo isso. Essas pessoas devem algo a você, não devem? Está bem na sua mão. Eles te devem algo, uma explicação. Te devem uma infância. Te devem um casamento. Te devem dinheiro. Está bem no papel aqui. Quanto que eles me devem? Eu sei. Mas quando nós perdoamos, isso se chama graça. Você nunca vai ser pedido a dar mais da graça que você já recebeu. Jesus responde a Pedro com uma fórmula também. 2 bilhões de reais é maior que 2.600 reais. Em caso você tenha alguma dúvida, a sua dívida perdoada é muito maior do que as outras pessoas devem a você. E não estou menosprezando as dívidas que você tem, que as pessoas têm com você. Não estou fazendo isso. Mas quanto mais entendemos a santidade de Deus, quanto mais entendemos nosso pecado, mais entendemos essa forma. E se essa forma não faz sentido, então acho que você não entende exatamente o que é o Evangelho de Jesus. E você não entende a si mesmo. O pastor americano, John LaRue, sei que parece francês, mas é americano, ele disse: se o maior pecador que você conhece não é você, então você não se conhece muito bem. Para muitos isso não faz sentido e até não gostamos de falar isso. Eu sou pecador, mas não sou o maior pecador que eu conheço. Não falamos isso? Em dizer isso, você está demonstrando
seu pecado. Faz mais sentido hoje para mim do que antigamente. Paulo falava sobre isso e conhecia bem essa ideia. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Olhando rápido para esse versículo, nós achamos que Paulo está falando do seu passado, porque é isso que nós fazemos. Eu era o grande pecador. Eu era o grande pecador na minha adolescência, na minha juventude, mas hoje não, né? Mas Paulo reconhecia isso claramente. Ele fala no presente: eu sou o pior dos pecadores. Presente agora. Fomos perdoados por nossos pecados. E somos ensinados também por Paulo: perdoem como o Senhor os perdoou. Quero deixar algumas fórmulas a mais para vocês, para nos ajudar a escolher a graça. Primeiro, a graça é maior que retribuição. Essa ideia de eles têm que me pagar de volta. Eu cresci aprendendo essa lição. Sei, vocês, Leonardo e Gianni, ensinaram isso para mim. E não é uma coisa ruim de ensinar os nossos filhos, de retribuição. Mas lembro de uma instância específica na minha vida. Estava no lugar para isso acontecer. No estacionamento da igreja, tinha uns pedrinhos. Criança gosta de pedra, não gosta? E os meus amigos, a gente pegou umas pedras e começou a jogar. Eu vejo um monte de criança ainda fazendo isso aqui, jogando. E eu joguei, era muito forte, então eu joguei. Desculpa, lembro que eu sou um dos maiores pecadores, né? Muito forte. Joguei a pedra, estourou o farol do carro. Tremendo na base, quebrei o farol de um dos membros da igreja. Claro, todos ficaram sabendo. E eu tive que ir lá para o cara, pedir perdão. Mas não só isso, o que eu tive que fazer? Pagar pelo farol. Retribuição. Quando alguém diz alguma coisa ou faz alguma coisa para consertar a situação, daí eu perdoo. É essa a mentalidade que nós temos. O problema, sabe o que é? Isso não é perdão. Isso não é graça. Isso é justiça. Você faz algo e você tem que fazer algo para consertar. Isso é justiça. Isso não é graça. Isso também não é perdão. Nós queremos retribuição. Mas o que você faz quando a ferida, o machucado, é maior do que alguém vai poder conseguir pagar por você? Não tem como eles consertar a situação. Daí o que se faz? Que não tem retribuição para isso. Gente, vai acontecer, se não aconteceu ainda na sua vida. Alguém vai fazer alguma coisa que não tem como retribuir. E aí que a graça tem que entrar nas nossas vidas. Lembra? Em Mateus 18, 27. Desculpa. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ele apagou a dívida. Cancelou. Não tinha que pagar nada sobre essa dívida.
Ele não ajustou a dívida, não diminuiu os pagamentos, Ele cancelou. É isso que Deus faz para nós. Ele cancela a nossa dívida. Ele não renegocia com a gente como a gente vai pagar. Ele cancela totalmente a nossa dívida. Não é merecido ou ganhado. Quando você acha que graça é a pessoa consertar o que foi feito, isso não é graça. Você tem que achar uma outra palavra, porque isso não é graça. A graça também é maior que a vingança. Pensamos, eu vou machucar a pessoa da mesma forma que eu fui. Isso passa na nossa mente. Passamos nosso tempo fazendo isso. Tem pessoas que dizem que essa ideia é se colocar no lugar de Deus quando você toma essa posição. Você não sabe a história da pessoa, não sabe a situação, mas eu vou tomar como ato de soberania, julgar aquela pessoa e vingar do que eles fizeram com mim. Romanos 12, 19 fala: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Você vai abrir mão de revidar. É isso que diz também nesse versículo 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir, abrir mão. Falou, eu não vou mais segurar, vou deixar você ir. Eles não merecem ser deixados ir, eu sei, mas você vai abrir mão e deixar o cara ir. Isso não significa que você não vai sentir machucado, ferido. A graça não quer dizer que você não vai sentir mais isso. De uma forma, a graça significa que você está pronto para viver com a dor pela consequência dos outros. Eu sei que isso é difícil, mas quando a gente opta pela graça, a gente fala que a gente vai optar pela dor causada pelas outras pessoas, porque nós estamos mostrando a graça. Não há nada que eles podem falar ou fazer para acabar com toda a dor que você tem. Vocês podem pensar em uma outra história que isso aconteceu? Onde outra pessoa levou sua dor, levou seu sofrimento, onde outra pessoa disse, tá bom, eu vou carregar as consequências do seu pecado sobre mim. Quem que falou isso? Jesus. Ele levou sobre ele as nossas dores e pecados. A graça também é maior que o ressentimento. A ideia é que dentro de mim eu vou ficar mais e mais amargurado. Não vou mostrar por fora, mas dentro de mim vou acabar com a pessoa. É assim que muitos de nós lidamos com feridos e machucados causados por outras pessoas, por pessoas próximas. Pouco a pouco ficamos cada vez mais irados e amargurados. Nós revivemos a ofensa diariamente na nossa mente o que aconteceu conosco. Lembramos diariamente cada situação que aquela pessoa fez isso. E sentimos na pele de novo tudo isso. E aí isso vai gerando, sabe o quê? Mais e mais amargura dentro de nós. Quando você escolhe ressentimento, quem paga por isso é você. Definição de ressentimento, gostei muito. Bebendo uma garrafa de veneno e esperando a outra pessoa morrer. É isso que é ressentimento. Bebendo uma garrafa de veneno e esperando a outra pessoa morrer. Nessa história, a parábola é interessante. O servo que foi perdoado 2 milhões de reais nega a perdoar 2.600 reais. E ele faz o quê? Joga o cara na prisão. Naquela época, sabe quem que pagava pela prisão da pessoa? A pessoa que jogou ele lá. Então o cara
não queria perdoar R$2.600, mas estava pronto para pagar para ele ficar na prisão até ele pagar a dívida. Tem sentido isso? De você não perdoar a dívida, mas está pronto para acumular mais despesa com alguém. Isso é ressentimento. Você guardar isso. Quando perdoamos alguém, quem você está libertando é você mesmo. A gente já falou isso várias vezes aqui na comunidade. Então a perspectiva que Jesus nos dá é essa. Você nunca vai ser pedido a perdoar mais do que você já está perdoado. A graça é maior. Maior do que seus pecados e maior do que suas feridas. Nós temos uma dívida enorme com Deus, mas através de Jesus, Ele apaga, cancela a nossa dívida. Em Colossenses 1:22 fala: mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Gente, isso é você. Essa é uma descrição da sua vida perante Deus nesse momento. Você é inculpável pelo que Jesus fez naquela cruz. É o que nós recebemos, mas é o que nós também devemos dar a outras pessoas. A chave principal em dar graça é parar de pensar sobre o que foi feito para você e começar a pensar o que Jesus fez por você. Gente, isso é difícil. Não é fácil fazer isso. Nós temos que parar de pensar sobre o que foi feito para nós e começar a pensar o que Jesus fez por nós. Quando a amargura começa a crescer em você, quando a ira começa a fazer morada, você tem que parar e pensar o que Jesus fez por você. O que Jesus fez por você é muito maior e vai te dar graça para perdoar essas pessoas na sua vida. Para terminar hoje, eu sei que isso também não é uma coisa fácil de ouvir, mas eu quero que vocês passem um tempo pensando sobre alguém, sobre uma situação, sobre algo na sua vida que até agora você não tem deixado a graça ser maior. Que você tem falado: não, Jesus, nessa área a sua graça não é maior. Nessa situação a sua graça não é maior. Eu quero que vocês comecem essa jornada com Jesus. Eu não estou esperando vocês resolver essa semana. Não estou esperando vocês voltar para cá como mestres nessa área. Mas eu quero que vocês comecem a pensar em como eu posso dar graça e perdão às pessoas que me machucaram, que me feriram. Enquanto o Fernando está tocando, a gente vai pensando sobre isso. E, gente, não tem nada melhor do que num dia como esse a gente celebrar a Santa Ceia junto também. Porque isso traz à nossa memória o que Jesus fez por você. O que Ele sofreu por você. O que Ele tomou sobre si por você.
vamos fazer, mas pelo simples fato do Senhor nos amar e querer um relacionamento pessoal com cada um de nós. Que isso seja real em cada uma das nossas vidas, sobre qualquer situação que surgiu na mente das pessoas hoje, na minha mente, nas mentes de todos, e que a tua graça é maior do que qualquer situação que nós enfrentamos. O teu perdão é para ser dado, a tua graça é para ser dada às pessoas ao nosso redor. Que isso continua na nossa vida diariamente e não esquecemos